programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Saudações, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre transmitido pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês que vocês já estão vendo. Eu estou num ambiente não habitual das gravações, né? Então as coisas acabam acontecendo diferente. Acho que eu vou falar de uma outra forma também. Mas primeiro eu queria apresentar esse espaço para vocês. Olha que legal, parece que eu estou numa fazenda. Olha lá no fundo, ó, né? Olha essas casinhas aqui, tem uma cerca, né? Onde eu estou? Eu estou num lugar, assim, não muito visitado pelos paulistas, tenho certeza, que é o Parque da Água Branca. Esse parque fica na zona oeste da capital, perto do metrô Barra Funda, né? E não é um parque muito cult, assim, né? As pessoas não falam muito. Teve até uma ação para desapropriar, um parque muito grande, para desapropriar aqui e fazer um shopping. Isso foi alguns anos atrás, teve uma luta dos moradores aqui, e aí muita gente se mobilizou e conseguiu reverter, né? É uma área muito grande mesmo, né? Uma hora eu mostro para vocês aqui. Bem, hoje eu queria falar com vocês de um tema que tem a ver com essa natureza toda que a gente está vendo aqui, e esse tema é sobre o Jesus cósmico. Ó, tem umas galinhas aqui, tem umas galinhas, galos, tem uns bichos soltos por aqui. Depois eu vou mostrar aqui, eu vou ver se dá para mostrar. Eu dou uma voltinha aqui para mostrar para vocês. O Jesus cósmico, por que eu vou falar disso com vocês hoje? Qual a intenção? Muito bem, a gente fala muito de Jesus, e todo mundo fala, e não só dentro da igreja, ou no caso eu sou espírita, então dentro das agremiações espíritas se fala muito de Jesus também. Ao contrário do que outros pensam, e no catolicismo, no candomblé, na umbanda também se fala de Jesus. Você tem secretismos para isso, muito bem. Só que Jesus é uma figura que ele está assim, interpretado e digerido de forma conveniente por muitas religiões. Então assim, se a gente começa a falar de Jesus, a gente vai pensar lá o homem da Galileia e tal. Mas o que a gente tem disso? A gente só tem registros e registros escritos, né? E registros escritos em línguas que não são normalmente as nossas. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, e pouca gente tem informação da língua mesmo para saber, para ter a cor e o cheiro exatamente do que aconteceu com Jesus naquela época e de como era a figura de Cristo. Nós temos uma visão já estilizada, né? Uma visão traduzida, culturalmente produzida nas nossas épocas. O Jesus de 50 anos atrás não é o mesmo de hoje na nossa cultura, né? As imagens e tudo mais. Então assim, se a gente pensar no Jesus lá atrás, nós vamos pensar no Jesus dentro do judaísmo. Jesus foi acusado de ser o rei dos judeus, né? E teve aquela coisa, ele foi com essa plaquinha para cima da cruz. E assim, a primeira ligação dele ali com os judeus que estavam ali incipientes, e o universo romano ali que estava hostilizando aquele movimento, né? E a coroação dessa hostilização é até emblemático. A coroação foi a execução de Jesus. Jesus é coroado com uma coroa de espinhos, muito bem. A partir dali a gente começa a pensar num cristianismo primitivo ali, um pouco depois. Então assim, aqueles movimentos nas galerias subterrâneas, né? Era uma doutrina marginal, muito parecida com o que as doutrinas afro-brasileiras viveram aqui. Você vê o candomblé viveu, depois a umbanda e tal, mas o candomblé ali no começo, né, que veio com os negros, ele sofreu exatamente isso. Você tinha que cultivar o candomblé, adaptando os orixás, as entidades católicas, para você não ser morto. A ideia é a mesma, né? A proximidade entre as origens dessas doutrinas aqui no Brasil e o cristianismo. E o cristianismo mesmo, ele só vai vir sem Cristo. Aqui na Terra, né, vai começar um movimento de cristianismo, e logo a gente liga nas raízes ao catolicismo. O catolicismo vai, Teodósio, Constantino, esses imperadores vão acabar, de certa forma, ajudando aí ao cristianismo virar uma religião oficial. E aí ela teve que ser burocratizada
e virou o catolicismo. Aí retroativamente Pedro virou o primeiro papa, e, enfim, e aí se seguiu o caminho do cristianismo. A questão é que quando a gente chega aqui, estamos aqui no ano de 2015, muita coisa uma em cima da outra já aconteceu. Como que nós vemos isso, né? Nós temos camadas, isso é como se fossem sedimentos na terra, né? Quantas camadas Jesus tem, né? Para a gente, o que a gente vê na superfície? A gente já vê o Jesus muito traduzido, assim, traduzido, não digo só no texto sacro, mas a imagem de Jesus é muito traduzida. E aí tem aquelas pessoas que reivindicam ser os representantes de Jesus. Em todas as religiões, né? Você tem isso, as religiões cristãs. Você tem aquele que, mas Jesus, né? Eu tô aqui, eu represento Jesus. Essas religiões que pegam muito dinheiro, né, em nome de Jesus, elas se dizem representantes, né? Representantes de uma figura de 2000 anos atrás, que assim, o conhecimento que eles têm, boa parte deles é superficial mesmo, boa parte, não estou dizendo todos, o conhecimento para se adentrar dentro daqueles textos sacros é superficial, conhecimento linguístico às vezes, cultural mesmo, né? Porque sem uma formação cultural você não consegue submergir nesse universo, e a experiência que eles têm, claro, pessoal, uma experiência mística de contato com Jesus através da fé, e a gente não está aqui para questionar isso, mas assim, conhecer sobre Jesus mesmo, né? Aquele que está lá na Bíblia, e falar em nome dele, essas pessoas muitas vezes estão ignorando a distância que nós estamos de conhecer Jesus de fato. Bem, a distância também de entender o que é o cristianismo. O que nós entendemos por cristianismo? Bem, primeiro, o que é cristianismo? O católico é cristão, evangélico é cristão, o islâmico é cristão, né? O espírita é cristão, o seguidor do candomblé é cristão. São perguntas, você já deve estar respondendo algumas. Mas vamos pensar aí primeiro, né, para quem uma informação bem rasa. A ideia de cristianismo, ela está centrada na figura de Cristo. E aí nós não podemos nos prender para muito além dos evangelhos. Então, assim, achar que o que eu quero dizer assim, aquele que é cristão tem que aceitar a Bíblia toda como uma unidade. Então, não necessariamente. Então, assim, se pensar que o mandamento, quais foram os mandamentos de Jesus, né? E aí a gente começa a entrar na cosmicidade de Jesus, né? O quanto ele estava disposto a se abrir de toda essa burocracia sacra que ele previa já, né? Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É só isso, não é? Não são os 10 mandamentos, não são as regras mosaicas, não são salmos, não são nada. Esses são os mandamentos. E ser cristão, Jesus não falaria do que é ser cristão, porque seria anacrônico. Ele estava ali ainda. O cristianismo vai nascer com a crucificação e a ressurreição. Jesus seja como a gente entender isso. Então, no fim das contas, ser cristão é seguir Cristo. E seguir Cristo é seguir o que ele falou. E ele só falou 2 mandamentos. Então, já podemos parar por aí. O católico é cristão, né? Nessa acepção, não é uma acepção burocrática, cuidado. O evangélico é cristão, se ele aceita isso também. Então, acho que o movimento evangélico, pentecostal, protestante, ele é o mais fragmentado. Você tem N igrejas, muitas. Então, assim, aí você vê justamente como isso dá margem a muita abertura, porque o miolo é pequenininho, né, os mandamentos. O resto são os adendos, né, e a interpretação de cada pessoa da Bíblia. Muito bem. O islâmico é cristão? Obviamente que a maior parte fala não, e numa acepção burocrática mesmo, não seria. Mas lembrem-se, né, quem não sabe vai saber disso, que Maomé elencou Jesus como um dos avatares aí dos profetas. Jesus é um profeta do islamismo. Jesus é considerado. É até muito mais fraternal isso, né, do islamismo, de incorporar. Do cristianismo não conseguiu incorporar nada do Oriente, tem essa visão demonizada, essa visão ocidentalizada do Islã, né? Acham que vem meia dúzia de notícias e medem o mundo islâmico, né? Sendo que a maior parte dos negros que chegaram no Brasil eram islâmicos, da África Islâmica. Eles vieram o Islã invade ali no século IX a África, né? E esses
A maior parte dos negros que vieram para cá, né, cultura malinquê, eram islâmicos. Então assim, isso está aqui dentro, em valores, em maneiras de viver. E os espíritas? Aí a gente tem que explanar o que são espíritas. Bem, a palavra espírita também tem uma acepção muito genérica. A palavra espírita foi criada por Allan Kardec, então o que se chama de kardecismo seria realmente o que é espiritismo, e aí Umbanda e Candomblé não seria, mas a gente não pode ser muito ortodoxo, né? Sempre muito essa coisa de se proteger, de criar essa cisão. Na verdade, os espíritas acabam sendo todos que têm essa crença basilar na reencarnação, na comunicação, né? Mas vamos separar assim, os espíritas kardecistas, os espíritas das religiões afro-brasileiras, né? Todos eles acreditam em Jesus, né? E nesses mandamentos. Agora, assim, tem ramificações, tem interpretações. De uma forma geral, assim, agora eu posso falar pelo espiritismo kardecista, e aí eu posso dizer para vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro do Espírita, é uma interpretação do Evangelho de Jesus, em que a máxima de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas é mantida e é o que se segue. Então continua sendo. Muito bem. Eu falei de fraternidade, aí eu queria falar com vocês. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito falar sobre a palavra de Deus. Você tem que seguir a palavra de Deus, né? Você tem que seguir a palavra. Onde que dá a palavra de Deus? Está na Bíblia a palavra de Deus, né? Muito bem. Não precisa ir muito longe, né? Se estudar um pouco de linguística para ver os problemas. Vou citar só um problema, isso daí já é chover no molhado, tradução da palavra amor. Não sei se você sabe, mas na acepção da palavra amor, você tem um problema muito grande. Quando o latim se constituiu, a Bíblia foi traduzida para o latim, a língua oficial e tal. Mas assim, a palavra amor dentro da Bíblia, ela na acepção, assim, a tradução em alguns trechos da Bíblia, essa palavra é caritas. A palavra caritas faz referências às três palavras que chamam amor em grego. Então o grego tem três palavras. O grego tem eros, ágape e philos. Eros é o amor que foi dado depois em erótico, amor erótico. O ágape seria o mais próximo do amor que a gente tem, como esse amor desinteressado de Deus, enfim. Mas assim, estou sendo bem genérico. E philos, que é um amor, vamos dizer assim, familiar, e depois vai dar em filiação, né, em filhos, enfim. Amor entre amigos, né? E veja só, para o português essa palavra é traduzida amor, assim, o tempo todo. Caritas já leva a um outro sentido, que é o sentido da caridade. Essas palavras todas, elas aparecem na Bíblia, e quando elas aparecem, se aparecerem, elas são traduzidas no português para amor. Você já viu o problema? O problema é que, então, se eu leio aquilo ali, por exemplo, sem amor eu nada serei, não é o mesmo sentido de sem caritas, sem caridade eu nada serei, né? Ou sem ágape eu nada serei. Então assim, essa ilusão de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que isso está ali, né? Eu leio, entendo e está ali, isso é uma bobagem terrível, porque as traduções não mantêm, de forma alguma mantêm o sentido original. A gente tem esse problema nas traduções. Por exemplo, os catecismos foram vertidos para o Tupi aqui no Brasil, né? No Tupi não tinha a palavra, por exemplo, para anjo, porque não tinha na cultura dos índios. Isso foi traduzido como avaré bebé, que é o padre voador, né? Quer dizer, o anjo é o padre voador. Como que o índio vai entender isso? Padre voador. Então você percebe como é uma bobagem achar isso? Que Jesus está tão assim próximo, né, nesses registros todos, né? É uma besteira, porque Jesus está assim, aquilo ali é a cópia da cópia da cópia da tradução da cópia, né? A gente não tem agora. Isso não impede o estudo desses textos, né, de uma forma séria, mas achar que a gente está perto da fonte para reivindicar a representatividade de Jesus ou de Deus é muito infantil, e muita gente usa isso para manipular as outras pessoas. Mas é por isso que a informação e a cultura são importantes. A Bíblia tem N traduções, né, de traduções, enfim, e realmente isso complica muito as coisas e facilita para a gente ver um Jesus mais perto de nós, não pela via desses registros, mas pelo sentimento, né? Pelo que esse Jesus nos passou
pelos reflexos da sua passagem aqui, pelos resquícios, que a Bíblia é o melhor deles, né? Você veja essa natureza aqui, essa coisa maravilhosa, Jesus não iria sacralizar isso. Eu quero dizer que o mundo não é sacro, né? O mundo, ele é profano, né? O mundo não tem religião, a natureza não tem religião, a árvore não tem religião. Nós temos essa tendência a burocratizar tudo, interpretar tudo a partir de um livro, de um nome, de uma placa numa igreja, de um grupo espírita, de uma religião, de um rótulo. E Jesus está muito acima, Jesus é cósmico, Jesus é do universo. Ele está aqui a cuidar desse planeta de todos aqueles que estão aqui vivendo, né, e que se dedicam às máximas que ele deixou, que até onde eu me lembro, né, só são duas, para tirar o sono de muito religioso aí que está às vezes enganando as pessoas com esses discursos imperativos e burocráticos, principalmente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É só isso dentro das palavras do nosso mestre. Bem, esse foi o programa Vida e Espírito ao ar livre. Agradeço a sua audiência. Se vocês gostarem, posso voltar aqui e fazer outros programas. Peço desculpa aí com as tremedeiras na câmera, faz parte do meu despreparo de fazer um programa ao ar livre. Espero vocês sempre em sextas-feiras, 22 horas, no canal São Tomé das Letras, sempre transmitido o programa ao vivo e depois no YouTube, enfim, por aí. Todos os dados vão estar embaixo do site, Facebook, YouTube. Desejo uma ótima semana para você com Jesus e nos vemos no próximo programa. Fique com Deus.